Meus queridos, como é bom estarmos aqui no 19º domingo do tempo comum, conversando com vocês e meditando o Santo Evangelho deste domingo, que é extraído de João, capítulo 6, versículos de 41 a 51. Naquele tempo, os judeus começaram a murmurar a respeito de Jesus, porque havia dito: "Eu sou o pão que desceu do céu." Eles comentavam: "Não é este Jesus, o filho de José? Não conhecemos seu pai e sua mãe? Como então pode dizer que desceu do céu?" Jesus respondeu: "Não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrai. E eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão discípulos de Deus. Ora, todo aquele que escutou o Pai e por ele foi instruído, vem a mim. Não que alguém já tenha visto o Pai. Só aquele que vem de junto de Deus viu o Pai. Em verdade vos digo, quem crê possui a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram maná no deserto e, no entanto, morreram. Eis aqui o pão que desce do céu. Quem dele comer nunca morrerá. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne para a vida do mundo. E esta é a palavra da salvação. À luz desse Santo Evangelho, Alberto Maggi, renomado biblista italiano, nos faz a seguinte análise. No longo discurso de Jesus na sinagoga de Cafarnaum, após a partilha dos pães e dos peixes, Jesus consegue desagradar a todos. Desconcertou a multidão que queria que Jesus fosse seu rei. Descontenta, como vamos ver daqui a pouco, os líderes religiosos, e ele também descontentará seus discípulos. Alguns até o abandonarão depois disso. Vamos ver o porquê. Estamos, repito, no 6º capítulo de João, versículos de 41 a 51. Então os judeus, e por judeus o evangelista significa aqui os líderes religiosos, não a população como um todo, mas os líderes religiosos, as autoridades do povo, e diz o evangelista, começaram a murmurar. Eles murmuram como o povo murmurou contra Moisés no deserto. Continuando, diz contra ele, quer dizer, contra Jesus, porque ele havia dito: "Eu sou." Esse "eu sou" é a reivindicação do nome divino que Jesus Cristo faz. O pão que desceu do céu. Por que eles murmuram contra isso? A instituição religiosa deve sua existência à distância que conseguiu estabelecer entre Deus e os homens. E nessa distância está a mediação da instituição religiosa. Jesus veio para eliminar essa distância. Trouxe Deus aos homens. E isso é intolerável para eles. E acima de tudo, os judeus consideravam que a lei é que desceu do céu, não o pão, o alimento da vida. E é por isso que eles diziam: "Não é este Jesus, o filho de José?" Que um homem pretenda ter a condição divina é inadmissível. É uma blasfêmia para as autoridades religiosas. E para essas mesmas autoridades, o plano de Deus para a humanidade é uma blasfêmia, que merece a morte. Porque Jesus, que se assume como o projeto de Deus para o mundo, é uma blasfêmia no entender deles. Porque reivindica uma condição divina, que segundo esses líderes religiosos, ele não a tem. Pois bem, Jesus responde a esses líderes: "Não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se não o atrair." Este verbo, atrair, é característico e só João o utiliza entre os evangelistas. Jesus prossegue dizendo: o Pai que me enviou. Se não atrair a mim, o Pai que me enviou. O que esse verbo significa? Significa uma atração irresistível. O amor com que o Pai atrai e ama seus filhos não tem limites, nem prazos. E a morte, e é aí que Jesus quer chegar, a morte não interrompe esse amor, mas o torna ainda mais poderoso, porque com a morte desaparecem as barreiras que impediam a recepção desse amor.
O amor de Deus é eterno, como a vida que ele transmite ao homem. E, prosseguindo, portanto, ninguém, diz Jesus, pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrai, e eu o ressuscitarei no último dia. Ora, a ressurreição para Jesus não é uma data final, mas faz parte da própria existência do indivíduo. Diz ele no Evangelho, está escrito nos profetas, todos serão discípulos de Deus. Por que todos serão ensinados por Deus? Porque não há mais o que aprender de uma lei, mas sim há de se aprender um amor, uma forma de amar nova. Então, veja bem, há uma substituição. Aprender a lei por aprender a amar. Essa é a novidade que Jesus Cristo traz. E Jesus continua, em verdade vos digo, quem crê tem vida eterna. E nessa frase não há artigo definido. Não está escrito a vida eterna, mas vida eterna simplesmente. Não é algo acrescentado, mas é a vida que, por si mesma, já é eterna para quem acolheu Jesus como modelo de comportamento. Quem acolhe Jesus tem vida eterna. E Jesus reivindica, mais uma vez, a sua condição divina, com o nome de Deus, quando ele fala, eu sou o pão da vida. E aqui Jesus também desagradará os seus discípulos, porque põe o dedo na ferida do fracasso do Êxodo. De fato, Jesus afirma polemicamente os vossos pais. Ora, ele poderia ter dito nossos pais, mas ele não segue os passos dos pais dos antepassados. Ele segue o Pai, o seu Pai, Deus. Por isso, ele toma distância e diz assim no Evangelho de hoje, os vossos pais comeram maná no deserto e, no entanto, morreram. O êxodo foi um fracasso. Todos aqueles que saíram com Moisés no êxodo morreram no deserto. E nem mesmo Moisés foi capaz de entrar na terra prometida. Seus filhos entraram, mas não os que saíram do Egito. Portanto, o êxodo foi um fracasso, denuncia Jesus. E Jesus continua afirmando, eis aqui o pão que desce do céu. Quem dele comer nunca morrerá. Comer este pão, assimilar a vida de Jesus e fazer-se pão para os outros, enxerta, proporciona ao indivíduo um dinamismo de amor que torna a sua vida indiscutível. E Jesus continua novamente insistindo, eu sou o pão vivo, descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne dada para a vida do mundo. O evangelista usa o próprio termo carne, que indica o homem em sua fraqueza, em sua fragilidade. Ora, com isso o evangelista nos diz o quê? Não há dons de Deus que não passem pela carne, pela humanidade. Tudo que Deus pode nos dar e nos dá, de verdade, passa pela nossa carne, pela nossa fragilidade, pelo nosso ser homem e mulher. Quanto mais se torna humano, mais sensível se torna às necessidades e sofrimentos dos outros. Mais humano é e mais se manifesta o divino que está nas pessoas. Pois bem, agora eu faço uma reflexão minha, pessoal, a partir destas palavras de Alberto Matti. Há uma frase muito feliz do teólogo brasileiro Leonardo Boff, que diz assim, tão humano assim só podia ser Deus. Vou repeti-la. Tão humano assim só podia ser Deus. Isso mesmo. Jesus foi tão humano que somente Deus poderia ter sido humano desse modo. E somente aproxima-se de Deus, somente tem vida eterna, vida plena, vida verdadeira, aqueles e aquelas que conseguem ser humanos de verdade. Esse é o sentido de alimentar-se, saciar-se com o pão descido do céu, que é Jesus. É, portanto, um privilégio imenso podermos alimentar-nos semanalmente do corpo e sangue de Cristo. É um dom para toda a vida. É uma forma certa e segura de nos comprometermos com a única pessoa que pode nos conceder a eternidade, o Filho de Deus. Algo não secundário e desprezível
é o fato também de Jesus romper com a intermediação da religião, para Deus poder ter contato com o seu povo, com as pessoas. De agora em diante, Deus manifesta-se diretamente aos seus, mediante o pão vivo que é seu Filho, Jesus Cristo. Isso não significa dizer que a religião não tenha mais sentido ou necessidade. Cuidado, não é isso. Significa que há uma mudança radical na missão, na tarefa a ser desempenhada pela religião. Cabe agora à religião atingir pessoas, organizar grupos e comunidades a fim de ajudar, favorecer, oferecer oportunidades de encontro pessoal, íntimo, profundo com esse Deus, mediante seu Filho. Enfim, permitir que Deus consiga ensinar seus filhos e filhas a amar, a ser gente, a ser humanos cada vez mais. Tudo isso, é claro, não pode levar a um processo de intimização da fé, de individualismo, mas de individuação. Significa que cada ser humano deve poder realizar uma experiência tão forte, tão intensa e transformadora de Deus, a ponto de levá-lo a abrir-se aos outros, àquilo que os outros necessitam. Enfim, tornar-nos cada vez mais humanos, a fim de fazer com que a vida nesta terra seja de humanos, com humanos, para humanos. E agora vamos fazer nossa oração após essa meditação do Santo Evangelho. Eu convido você até ir seguindo essa oração que vai aparecer aí na sua tela também. Senhor, que a experiência do alimento que leva embora do coração a fome me recorde que poderei ir da imperfeição ao cumprimento de ser espelho de Ti, não anulando a fome, mas interrogando-a, para reencontrar nela, não mais o ser humano que dorme, aquele que jamais se interroga ou se questiona, que vive sem interesses, que não deseja ver nem sentir, que não se deixa tocar, que vive no medo, superficialmente mais do que em profundidade. E diante dos acontecimentos se confronta permanecendo em posição horizontal, cochilando ou engolindo tudo o que encontra. Mas como ser humano vigilante, é isso que eu quero ser. Aquele que está sempre presente a si mesmo e aos outros, capaz de alimentar-se de seu trabalho e serviço, aquele que responsavelmente não se esgota no imediato, mas sabe medir-se na longa e paciente espera, aquele que exprime o todo que está em cada fragmento da sua vida, aquele que já não teme sentir-se vulnerável, porque sabe que as feridas da sua humanidade podem transformar-se em brechas, através das quais a vida vem no fluxo do tempo e da história. Foi um prazer e uma alegria estar com vocês hoje. Até a próxima semana, se Deus quiser. Abençoado domingo a todos.